Olá, que bom ter a sua companhia novamente aqui no O Eu Profundo. Olá, sempre bom estar aqui. Hoje a nossa conversa vai girar em torno de uma questão que volta e meia acho que mexe com a gente, né? O que realmente move nosso desejo de servir, de ajudar. É uma pergunta fundamental. E para explorar isso, a gente vai mergulhar numa narrativa bem antiga que faz parte do tema desejo de servir. É incrível como ela ecoa nos nossos dias, sabe? É verdade, uma história muito, muito rica. Ela nos leva lá para perto do Mar da Galileia, Genezaré, né, como também é chamado. Isso. E o cenário é Jesus ensinando e, claro, aquela multidão em volta. Gente buscando todo tipo de coisa. Cura, né? Alívio. Exato. Cura, alívio para dor, mas também atraídas pelas palavras dele, pela esperança de um reino por vindouro. Tinha uma fé ali muito forte, mas, ao mesmo tempo, tinha aquela expectativa bem humana, sabe? Expectativa por mudanças concretas, talvez até um lugarzinho melhor nesse novo cenário, né? Justamente. Havia essa mistura de fé e talvez de olho numa posição de destaque que pudesse surgir. E é essa complexidade que a gente quer desvendar um pouco hoje. A nossa missão, digamos assim, é usar o encontro que esse tema narra entre Jesus e um cavalheiro todo elegante, cheio de si, Aham. para entender a diferença entre buscar um status, um título que impressiona, e ter aquela disposição genuína de tipo arregaçar as mangas e ajudar de verdade. O que essa história tão antiga ensina pra gente sobre as nossas motivações hoje, quando a gente pensa em contribuir, em fazer a diferença. É uma pergunta essencial mesmo. E o texto descreve bem essa agitação toda. As pessoas viam Jesus como alguém que, né, restaurava a saúde dos paralíticos, que oferecia consolo, que falava de um futuro melhor, de paz. As ações dele distribuíam paz e bem-aventurança, bom ânimo e alegria. É natural que todo mundo quisesse estar perto, sentir essa energia, né? Com certeza, mas tinha também essa outra camada, mais terrena, podemos dizer. O texto menciona uma nova ordem política, onde poderiam surgir posições importantes. Sim, e talvez até com remunerações expressivas. As famílias queriam garantir um futuro para os filhos, né? Pessoas vinham de longe buscando orientação, mas, quem sabe, vislumbrando também uma oportunidade ali. É, e essa mistura de desejos é tão humana, não é? Profundamente humana. Buscar alívio, buscar esperança. Isso faz parte da gente. E para alguns, claro, a busca por segurança material, por reconhecimento social, também entra nessa conta. Não é nem para julgar, sabe? Mas para observar essa complexidade. A gente vê isso hoje em dia, né? Em tantas áreas. Totalmente. Pessoas que se engajam em causas sociais, ou em movimentos, ou mesmo no trabalho. Alguns estão ali pela causa pura, pela vontade de contribuir mesmo. Outros talvez enxergam uma chance de aparecer, de construir uma imagem, ganhar influência. É uma dinâmica que se repete, né? É, se repete. E é nesse caldo de motivações diferentes que aparece o personagem principal da nossa análise de hoje. O tal cavalheiro. Isso. O tema conta que numa manhã, enquanto Jesus descansava, apiou de uma liteira adornada certo cavalheiro a caracterizar-se pelo extremo apuro. Quer dizer, chega alguém que claramente demonstrava status, riqueza, uma posição social elevada. Sem dúvida, a liteira, as roupas, cada detalhe gritando sua importante. E ele vai direto ao ponto. Aborda Jesus sem cerimônia, diz que ouviu falar do reino, que quer ser discípulo e, como o texto fala, quer candidatar-se a uma posição. Candidatar-se é forte isso, né? Muito. Expressa a honra de acompanhar o mestre, mas a postura é de quem está se apresentando para um cargo de prestígio. Confiante, sabe? Como se as credenciais dele, as visíveis, fossem o bastante. Quase uma entrevista de emprego para a diretoria. É interessante como o objetivo dele é claro desde o início, né? Ele não parece buscar a cura ou uma palavra de conforto ali na hora, Não. mas sim um lugar no que ele entendia como uma nova estrutura de poder, de influência que estava se formando. E a resposta de Jesus é que começa a, digamos, descascar as camadas dessa história toda. Porque, em vez de entrar
numa discussão teológica ou sobre o reino de forma abstrata. Ele vai pro prático. Exato, ele propõe testes bem práticos, desafios do dia a dia. Primeiro, ele confirma se o homem aceita os testemunhos do apostolado. O homem diz perfeitamente. Aí Jesus lança o primeiro desafio. Hoje temos em Cafarnaum 2 loucos agonizantes num telheiro junto à casa de Pedro, reclamando cooperação fraterna. Poderás ajudar-nos a socorrê-los? E a reação? É imediata e muito, muito reveladora. O cavalheiro demonstra contrariedade, o texto diz que ele franze a testa, e a justificativa vem na forma do título dele. Sou armeiro de Fassur, principal da casa de Herodes, e guardo esse título com veneração. Ele argumenta que para alguém da estirpe dele, esse tipo de serviço braçal, cuidar de doentes mentais em condição precária, seria inadequado. Inadequado? E ainda acrescenta o medo da opinião dos outros. A crítica não me perdoaria. É curioso como ele se esconde atrás do título, né? Imediatamente, como se o cargo fosse uma identidade mais forte do que a chance de ser compassivo ali naquele momento. Será que a gente não faz algo parecido às vezes? Usando a nossa profissão, o nosso status? Como desculpa para não se envolver? Exato! Com certeza. Essa primeira recusa mostra bem como o título social, a imagem pública, o medo do julgamento, tudo isso funcionava como uma barreira para ele. Intransponível. A necessidade urgente de 2 pessoas sofrendo horrores ficou totalmente ofuscada pelo medo do que iam pensar e pela ideia de que aquela tarefa estava abaixo da dignidade social dele. O status como um freio para a compaixão. Um freio potente. Quantas vezes a gente não evita um gesto simples de ajuda por medo de parecer bobo ou por achar que isso não é da minha alçada, né? É verdade. E Jesus, então, sem se irritar, pelo que o texto indica, propõe um segundo teste, talvez apelando para outra área de influência do homem. Sim, ele diz: 2 órfãs estão em casa de Joana, aguardando mão carinhosa que as ampare. Dispondo de tantas relações prestigiosas, não conseguirias encaminhá-las a destino edificante? Parece uma tarefa mais alinhada com alguém que tem contatos, né? Usar a rede dele. Sim, mais estratégico, talvez. Exato. Mas a recusa vem de novo, firme. Ô Rabil, não posso. E a justificativa agora muda um pouco. Ele se apresenta como explicador dos textos de Ezequiel e nos trenos de Jeremias. Ah, agora é o intelectual. Isso, com documentação de sacerdotes ilustres que atestam a cultura sagrada dele. Ou seja, ele considera que lidar com o destino de crianças desprezadas não combina com a condição dele de intelectual, de intérprete das escrituras. Então, primeiro foi o título social militar. Agora é o título intelectual religioso que vira barreira. É fascinante como ele acha justificativas diferentes baseadas em quem ele é ou acha que é. Precisamente. O conhecimento, a erudição, nesse caso, viram um impedimento. Ele se vê como alguém dedicado a questões elevadas, espirituais. E aí o cuidado prático com órfãos parece algo menor, sabe? Que não condiz com a identidade dele de estudioso. Isso levanta uma questão importante, né? Muito pertinente. Será que o conhecimento ou uma posição de destaque, em vez de aproximar a gente da empatia, da ação concreta, pode acabar nos distanciando? Será que, paradoxalmente, quanto mais a gente sabe, ou mais alto a gente sobe, maior o risco de se sentir importante demais para as tarefas humildes, mas essenciais da vida? Mas, peraí, ter conhecimento, ter uma especialização não é valioso? Onde fica a linha entre usar nossas habilidades de forma responsável e estar aberto para a necessidade que aparece, mesmo que pareça simples ou fora da nossa área? É um ponto crucial e um equilíbrio delicado, né? A questão aqui não parece ser a especialização em si, mas quando essa especialização vira um escudo para evitar a conexão humana básica. O problema não é ser um explicador de Ezequiel, mas usar isso como desculpa para não ver a necessidade de 2 crianças. O conhecimento deveria ampliar nossa capacidade de entender e agir, não limitar a gente num pedestal, certo? Quando o título, seja ele qual for, impede a gente de responder a um chamado humano fundamental,
Aí ele vira uma inibição. Entendi, faz sentido. E ainda tem um terceiro teste, né? Focado talvez na compaixão, mais direta. Sim, Jesus menciona: um paralítico moribundo foi recolhido à casa de Filipe. Se lhe desses 2 dias de assistência piedosa, praticarias nobre ação. Um convite para cuidar de um doente. Um ato de misericórdia pura. e a resposta, pela terceira vez, um sonoro, é impraticável. Desta vez, a justificativa é a função oficial dele. Ele se declara fiscal das disposições do Levítico. Ah, agora é a regra. Exatamente. Ele até cogita que, por causa dessa função, talvez tivesse que isolar o doente por questões de pureza ritual, caso ele tivesse comido carnes impuras. Ou seja, a regra religiosa, a função burocrática, se sobrepõe de forma gritante à necessidade humana imediata de cuidado de alívio. A regra acima da pessoa. A função acima do sentimento. A burocracia vencendo a compaixão. Isso soa tão atual e, infelizmente, Exatamente. É um retrato clássico de como a adesão cega a regulamentos, o apego a uma função específica, ou mesmo a burocracia que a gente cria nas nossas vidas, nas instituições, podem nos paralisar, impedir a gente de oferecer ajuda no momento em que ela é mais necessária. O título de fiscal do Levítico o impedia de agir simplesmente como um ser humano ajudando o outro em sofrimento extremo. vemos isso em sistemas hoje, né? Que às vezes, por excesso de regra ou medo, acabam desumanizando o cuidado. Infelizmente, sim. E depois dessas 3 tentativas frustradas, onde cada não se ancorou num tipo diferente de título, o social, o intelectual e o religioso oficial, o homem volta para o propósito inicial dele. Jesus pergunta o que ele realmente quer, e a resposta é clara: Claríssima. garantir futura representação do reino que se aproxima. Ele quer a posição, o cargo, o reconhecimento futuro, ponto. E aí que vem a resposta final de Jesus, que vai direto no nervo da questão. Erraste o caminho. Naturalmente, o teu carro deve seguir para Jerusalém, onde se concentram todos aqueles que distribuem cargos bem pagos. Direto. Muito direto. Jerusalém, naquele contexto, era o centro do poder estabelecido, da política formal, dos cargos, das recompensas terrenas. Jesus está, na verdade, apontando que o desejo daquele homem está muito mais alinhado com a lógica do poder humano, com a busca por status, por benefício material. Do que com a essência do reino que ele pregava. Exato. Um reino baseado em serviço, humildade, amor ao próximo. É outra vibe, completamente diferente. É um redirecionamento muito claro. E a conclusão de Jesus parece ser o coração de toda essa lição. Já possuis, todavia, muitos títulos de inibição, e o Evangelho precisa justamente de corações desembaraçados que estejam prontos ao necessário auxílio. Uau! Títulos de inibição versus corações desembaraçados. Vamos explorar isso um pouco. Títulos de inibição. O que seriam eles, além dos cargos formais que o homem citou? Boa pergunta. Eu acho que são todas as coisas que prendem a gente, sabe? Que nos amarram, que impedem a gente de agir com simplicidade, com compaixão. Pode ser o nosso ego inflado, né? A ação importante demais para isso. Pode ser o medo paralisante do julgamento dos outros. O que vão pensar de mim? O apego excessivo ao nosso status, social ou intelectual. Ou mesmo as regras, as crenças rígidas que nos engessam e nos cegam para a necessidade real que está ali, na nossa frente. É tudo aquilo que complica, então, que embaraça a ação que vem do coração. Isso, perfeito. Que embaraça a ação espontânea. E o oposto, o coração desembaraçado. O que isso significa na prática? Um coração desembaraçado seria um coração livre dessas amarras, desses nós todos. Um coração mais leve, mais solto, desimpedido. Que não está preso a crachá, diploma, posição social, a convenção que impede de agir. É um coração que está disponível, entende? Pronto para o necessário auxílio. O que seria esse necessário auxílio? É fazer o que precisa ser feito, onde a necessidade aparece, com simplicidade e com boa vontade. Sem ficar calculando se a ação é digna da minha posição, se vai trazer algum retorno, algum reconhecimento. É a prontidão para o serviço anônimo, essencial. E como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia?
Porque com certeza a gente tem os nossos títulos de inibição modernos, né? Com certeza. E são muitos, viu? Muitas vezes bem sutis. Pode ser a nossa profissão. Ah, sou advogado, não vou me meter a dar conselho sobre isso. Sou gerente, meu tempo é muito valioso para ficar ouvindo desabafo. Uhum. Pode ser a nossa condição financeira, social. Ah, esse ambiente não é para mim. Gente como eu não faz esse tipo de coisa. Podem ser crenças limitantes que funcionam como títulos que a gente mesmo se dá. Não sou bom o suficiente para ajudar, não tenho nada para oferecer. Ah, com certeza alguém mais capacitado vai fazer. Até a agenda lotada vira um título, né? Tô sem tempo, muito ocupado para parar agora. Exatamente. E hoje em dia, acho que a própria pressão por uma imagem perfeita nas redes sociais, o medo de ser mal interpretado, de ser cancelado, isso também pode funcionar como um poderoso título de inibição. Faz todo sentido. São como pequenas vozes na nossa cabeça que seguram a gente. Exato. E cultivar um coração desembaraçado é um exercício diário, consciente. Exige atenção a essas vozes internas que nos prendem e a escolha deliberada de agir apesar delas. É um convite a simplificar nossas interações, a ver a necessidade do outro não como um fardo ou algo que diminui a gente, mas como uma ponte, uma oportunidade de conexão humana real. É focar menos no o que eu ganho com isso. E mais no como posso contribuir agora com o que eu tenho. Exatamente. A história termina de um jeito um pouco melancólico, né? O nobre simplesmente não pega a mensagem. Sim, o desfecho é bem revelador da fixação dele. O texto diz que, depois da explicação final de Jesus, o explicador dos textos de Ezequiel deu uma gargalhada, olhou para o Messias, evidenciando o inexcedível sarcasmo, qual se houvera defrontado um louco, e partiu sem compreender. Uma gargalhada de escárnio. Ele realmente achou a ideia de serviço humilde, sem promessa de status, sem recompensa visível, totalmente absurda. Coisa de louco mesmo. Precisamente. A reação dele escancara o abismo entre as duas visões de mundo. O foco dele era total no externo. Status, reconhecimento, posição, recompensas que ele pudesse tocar, ver. E a mensagem de Jesus era interna. Totalmente interna. A disposição do coração, a humildade como força, o valor em si do serviço desinteressado, mesmo nas pequenas ações, nas anônimas, eram linguagens incompatíveis. Ele não conseguiu enxergar valor naquilo que não dava prestígio aos olhos da sociedade ou não garantia uma posição futura. A ideia de ajudar loucos, órfãos, doentes, para ele pareceu um despropósito total. Uma oportunidade de transformação que foi embora com ele. Exato. Perdida. Então, se a gente pudesse resumir a grande ideia que essa nossa exploração do tema nos traz, seria algo como o verdadeiro desejo de servir aquele que vibra na mesma frequência da mensagem de Jesus aqui, não se mede pelos títulos que a gente coleciona, nem pela busca sem fim por posições e recompensas futuras. Não mesmo. Ele se revela na disponibilidade do agora, né? Na prontidão do coração para agir onde a necessidade aparece, superando as barreiras que o nosso próprio ego, o nosso medo do julgamento, as convenções sociais criam. É ter o coração desembaraçado para o necessário auxílio. Perfeita síntese. E para tornar isso ainda mais palpável no nosso dia a dia, pensemos nas inúmeras pequenas chances de praticar esse necessário auxílio que surgem quase que diariamente. É verdade. Um vizinho idoso que talvez precise de uma ajuda com as compras, um colega de trabalho que está visivelmente sobrecarregado e talvez só precise de 5 minutinhos de escuta atenta, sabe? Alguém que parece perdido na rua, um gesto de paciência no trânsito caótico, uma palavra de conforto genuína para alguém que está passando por um momento difícil. São coisas que na correria muitas vezes passam batido, ou a gente escolhe ignorar, né? Exatamente. E nesses momentos, a gente pode fazer um rápido check-in interno. Quais títulos de inibição estão me impedindo de agir agora? É o "tô atrasada"? É o "isso não é problema meu"? É a crença de que alguém mais vai fazer? Ou o medo de não saber o que dizer ou fazer? Identificar esses freios já é um passo. Um grande passo. E o seguinte ativamente, tentar desembaraçar o coração e escolher agir,
mesmo que seja com um gesto pequeno, simples. É um treino constante de sensibilidade, de prontidão e, acima de tudo, de humanidade. Fica uma reflexão final que essa história provoca e não é pequena. O nobre vai embora rindo sem mudar nada. Ele estava profundamente apegado aos títulos dele, à imagem dele. Sim, e essa imagem final faz a gente pensar. O que seria necessário para que alguém tão investido no externo, tão identificado com seus títulos, com a necessidade de reconhecimento, pudesse realmente despertar por valor profundo do serviço humilde, direto, sem holofotes? Boa pergunta. Seria preciso uma crise pessoal que abalasse as estruturas dele, um encontro transformador com a vulnerabilidade, talvez a própria vulnerabilidade, ou seria um processo mais lento, gradual, uma mudança de perspectiva cultivada ao longo do tempo, talvez pela observação, por outras experiências? O texto não dá essa resposta, né? Mas deixa a gente com essa pergunta ecoando, para a gente refletir sobre nós mesmos e sobre a jornada de transformação de cada um. Uma provocação e tanto para a gente levar daqui. Muito obrigada pela sua companhia nesta exploração aqui no Eu Profundo. Esperamos que essa nossa conversa sobre o desejo de servir e os tais títulos de inibição tenha feito sentido e inspirado alguma reflexão por aí. Que todos nós possamos seguir cultivando corações mais leves e desembaraçados, né? Prontos para o necessário auxílio que a vida apresenta para a gente a cada dia. Até a próxima!